Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Geologia e o assunto que nós iremos tratar hoje é origem da Terra. Para falar da origem da Terra, nós vamos falar também sobre a principal teoria de formação do universo e da formação do nosso sistema solar. Então vamos lá para mais uma aula? Bem, então vamos começar falando sobre o principal modelo de formação do universo, que é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, na verdade, hoje ela é dita como modelo do Big Bang, porque ela foi postulada lá por Georges Lemaitre, ainda no início do século XX, século passado, né? E de lá para cá ela teve várias reformulações, teve várias outras observações feitas e ela foi muito modificada, né? Então hoje nós temos o que nós chamamos de modelo do Big Bang. E o que é que o modelo do Big Bang propõe? Ele diz que há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás nós tivemos o início do nosso universo e esse valor ele é calculado por conta da velocidade de afastamento das galáxias, que foi uma observação feita por Edwin Hubble, né, que foi uma constatação que ele fez. Então, a partir daí, não só o modelo do Big Bang, como outras teorias, né, elas se basearam na expansão do universo para poder explicá-lo. Né? O que é que diz a teoria do Big Bang, então? Vamos falar aqui de cada etapa. Através dessa imagem, o que é que a gente consegue perceber? Lá no início, né, há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, nós tínhamos toda a matéria do universo concentrada em um único ponto. Alguns dizem que é do tamanho de uma uva, outros dizem que é da cabeça de um alfinete, não importa o tamanho. Importa que toda essa matéria estava concentrada. E em algum momento ela vai colapsar. Nesses primeiros milésimos de segundos, nós já temos ali então uma grande energia sendo liberada, uma grande radiação na forma de luz intensa, né, e um processo de inflação muito grande, que ocorre ali apenas em milésimos de segundos. Nesse momento, a temperatura é tão alta que a gente não tem a formação de matéria de fato. Nós só temos algumas partículas de energia, que são os quarks, entre outras formas de energia, e isso se dá até mais ou menos 375 mil anos logo após essa grande expansão. Depois disso, nós temos um período onde o que é chamado aí de Era Negra, que na verdade é um período onde o universo ele vai resfriar, ao ponto que após 400 milhões de anos nós temos a formação ou temos uma temperatura que possibilita a formação dos primeiros núcleos atômicos e os mais simples, né, hidrogênio e hélio. A partir então dessa fusão dos núcleos atômicos é que nós temos a formação dos primeiros elementos químicos da tabela periódica e então a partir daí a matéria começa a evoluir e com o passar desses 13,7 bilhões de anos nós temos então a formação de todos os corpos celestes do nosso universo, né? Então, durante esse período todo, o nosso universo ele vem se desenvolvendo. E esse modelo do Big Bang ele vai explicar justamente a característica de expansão, né, o porquê das galáxias estarem se afastando. Porém, e aqui não vai caber no nosso vídeo a gente discutir isso, o modelo do Big Bang ele possui vários problemas, né? Ele não consegue explicar algumas situações que nós vemos no universo observável, né? Segundo o modelo do Big Bang, a gente teria uma homogeneidade, né, dos locais onde a gente teria a concentração das galáxias e etc. E o que hoje a gente percebe, né, pelo menos na última década, é que o nosso universo ele é totalmente heterogêneo, é que nós teríamos aí áreas de maior concentração de matéria e áreas de menor concentração e áreas sem concentração nenhuma, como se fossem verdadeiros buracos. E esses estudos eles não condizem com o modelo do Big Bang. Então, hoje, apesar de ser o modelo mais difundido, aquele que mais é falado sobre a origem do universo, a gente tem que entender que ele é só um modelo. Ele não é a teoria definitiva, né? Existem outras teorias, como o modelo de inflação, que tenta melhor explicar isso, mas que, por conta desses últimos estudos, também tem passado por reformulações. A verdade é que nós não sabemos.
Então, o nosso universo ele tem esse início dessa forma. E na próxima etapa, a gente vem agora para mais próximo de nós, que nós vamos falar um pouco sobre o sistema solar. Então vamos lá falar sobre a origem do nosso sistema solar. Quando nós falamos sobre a origem do sistema solar, a principal teoria ou a principal hipótese de formação desse sistema é a chamada hipótese da nebulosa. E o que é que diz a hipótese da nebulosa? Ela diz que o nosso sistema solar ele foi formado a partir de uma nuvem de gás e poeira, e que no seu centro, né, ele começa então a adquirir um movimento de rotação, e nesse centro ele vai ter a acumulação da maior parte dessa nuvem de gás e poeira. Em determinado momento, por conta da força da gravidade e por conta dessa acumulação de matéria, esse núcleo se acende e forma o protossol, ou o Sol que hoje nós temos, né? A gente começa com a formação desse protossol, e depois ele vai adquirindo massa. Quando ele chega a mais ou menos 98% dessa massa, ele forma então o nosso Sol. E o que acontece com esses 2% que sobram desse material? Ele vai dar origem aos planetas, os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos são os 4 próximos ao Sol, são aqueles chamados de planetas interiores. A gente começa lá por Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. E os planetas gasosos, então a gente vai ter lá Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Mas como é que se dá então a formação dos planetas, né? E aí eu vou falar um pouco sobre os planetas rochosos. Bem, a formação dos planetas rochosos são aqueles mais próximos ao Sol, né? São chamados planetas interiores, como eu falei agora há pouco. E o que vai acontecer então com eles, né? Parte desse material ele vai começar a crescer num processo que nós chamamos de acreção fria, ou seja, vai havendo choque dessa poeira, desses materiais, ele vai ganhando massa até o momento que ele chega no status de planetóide. E o que é um planetóide? É quando eu tenho ali esse material rochoso ultrapassando o raio de 1 km. Né? Então, quando a gente tem um corpo desse tamanho, a gente começa a falar de planetóides ou planetesimais. Tá? Esses planetesimais eles vão se chocando com outros planetesimais, vão adquirindo cada vez mais massa, até o ponto em que seu núcleo, por conta dessas forças gravitacionais serem muito grandes, ele se acende. Nesse processo de acendimento, vamos dizer assim, do núcleo, é que a gente vai ter então o início do processo da acreção quente. Né? Como ele vai ganhando cada vez mais massa, as temperaturas vão aumentando até o momento que esse planeta se acende como um todo. Nesse processo de acreção quente, começa a haver uma diferenciação no próprio planeta. Diferenciação do quê? Da sua composição química. Aqueles elementos com densidade maior, mais pesados, eles vão migrar para o núcleo desse planeta, e aqueles elementos então que têm uma densidade menor, eles vão tender a ficar na superfície. E esse processo ele é bastante interessante quando a gente fala sobre o zoneamento do nosso planeta. Nosso planeta é chamado de um planeta zoneado porque a gente vai ter camadas, né, concêntricas, e que cada camada dela vai ter a sua composição, vai ter as suas propriedades muito bem específicas. A gente vai falar mais à frente disso. Né? Então, nesse início do nosso planeta, o que a gente entende, né, é que nós teríamos aí ao torno de 4,5 bilhões de anos, não teríamos rocha, nós teríamos somente material em fusão. E esse período é chamado na geologia de período adiano, né, fazendo uma referência então ao deus lá do submundo da mitologia grega, Hades, porque nós teríamos aí somente, né, lava praticamente. E nesse mesmo tempo onde o nosso planeta está se formando, a gente também tem a formação do nosso satélite. Nós temos a formação da Lua. E a principal hipótese de formação da Lua é que nesse processo aí onde vai havendo o choque dos planetesimais, essa Terra ainda prematura, ela se choca com outro planetesimal, e desse choque a gente vai ter aí como resultado parte do material sendo expulsado do planeta e começa então a orbitar. Esse material que começa a orbitar ao longo de milhares, milhões de anos,
ele começa a se agregar e dá origem, então, à Lua. Essa é a principal hipótese. E por que a gente imagina que a Lua seja parte do material do nosso próprio planeta? Por conta da sua composição, entre outras evidências, né? Então, as várias missões feitas à Lua, elas comprovaram essa similaridade da composição da Terra com a composição da Lua. E para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a idade da Terra. Então, como a gente viu aqui, o processo de formação do Sistema Solar, da Lua, do nosso planeta Terra, eles quase que ocorreram ao mesmo tempo. Foi um processo simultâneo, né? E o material que resta, então, da formação desse planeta, do nosso Sistema Solar, são os meteoritos que se chocam com a Terra. Então, esses meteoritos que todo o tempo estão em choque, na maioria das vezes a gente remete eles a como um material que sobrou desse período de formação planetária, desse período de formação do nosso sistema. E dentre as várias análises que é feita quando esses materiais chegam até a Terra, a datação radiométrica é uma delas, né? Então, é feita a datação desse material e o que nós percebemos? Que grande parte desse material são materiais antigos de formação do nosso planeta e eles, na sua grande maioria, os mais antigos, possuem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, o meteorito mais antigo que nós encontramos é um meteorito de 4,56 bilhões de anos e por isso nós atribuímos a idade desse meteorito à idade da Terra. Por que na Terra nós não encontramos rochas que datam essa mesma idade? Porque, como eu disse a vocês, no início da formação do nosso planeta, ele estava tão quente que esse material não conseguia se solidificar e formar crosta nesse primeiro momento. Ou até formava, mas por conta da alta temperatura ele rapidamente virava magma de novo e aí a gente se perdia essa informação. Então, no primeiro 1 bilhão de anos da Terra, praticamente, nós acreditamos que nós não tivemos formação de crosta. Ou a formação da crosta ela ocorria e logo, rapidamente ela era consumida novamente pelas altas temperaturas. Somente com o processo de resfriamento do nosso planeta é que nós vamos então ter o período que possibilita a formação da crosta, e a formação da crosta então é que vai possibilitar que mais tarde, nós tendo acesso a essa rocha, possamos fazer a sua datação. Então hoje, falando sobre a idade da Terra, ela se baseia nesses meteoritos e a idade hoje seria de 4,56 bilhões de anos. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar comentários aí no vídeo. Se vocês tiverem também alguma sugestão a fazer, vocês podem estar falando por meio do comentário. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa videoaula, deixa seu like e a gente se encontra numa próxima aula.